O alerta do desastre financeiro está catastrófico. Parece estar se aproximando da China. Todo o setor financeiro do país está ficando extremamente alarmado com a possibilidade de uma grande crise de inadimplência, uma vez que um de seus maiores incorporadores imobiliários anunciou recentemente que ficou incapaz de pagar suas dívidas gigantescas. Que desastre! Expôs o Estado ao perigoso vasto setor imobiliário da China e suas consequências, que podem ter o efeito cascata nos mercados globais e levar a bilhões em perdas. Obrigações que desencadearam pânico generalizado entre os investidores, dando um golpe severo em seus títulos e resultado em suspensões comerciais nos mercados de Shenzhen e Xangai. China Evergrande, anteriormente conhecido como Hende, era até recentemente o segundo maior grupo de incorporação imobiliária do país em vendas com base em Shenzhen Evergrande. É famoso por estar vendendo os apartamentos para compradores de propriedade de alta e média renda. Ela está presente em mais de 280 cidades. A empresa foi fundada por Yang Keqiang em 97, que se tornou um dos homens mais ricos da China depois que o país abriu sua economia. A empresa registrou um crescimento notável devido a um extraordinário imobiliário boom, alimentado pelo rápido crescimento da China desde então. Concluiu cerca de 1.300 projetos residenciais e de infraestruturas comerciais, e hoje emprega quase 200 mil pessoas rapidamente. A empresa expandiu seus horizontes e começou a explorar outras áreas da economia, como seguro de vida, entretenimento e hospitalidade, operando o gancho Futebol Clube anteriormente, quando Evergrande, nos últimos anos, a gigante imobiliária intensificou as aquisições aproveitando o frenesi imobiliário. No entanto, a Evergrande começou a tropeçar no ano passado depois que Pequim emitiu novas medidas regulatórias para supervisionar e controlar o nível de dívida total de grandes incorporadoras imobiliárias. O problema era que o companheiro dependia de pré-vendas para financiar e apoiar suas atividades, e as medidas rígidas forçaram o grupo a se desfazer da propriedade a preços cada vez mais baratos. Por outro lado, os investidores que deram entrada em cerca de 1,5 milhão de propriedades estão extremamente preocupados se eles receberão um reembolso após vários projetos de habitação terem sido suspensos. De acordo com o Bloomberg, a crise levou duas agências de classificação de crédito a rebaixar a Evergrande na semana passada e provocou um colapso chocante de 80% em suas ações listadas em Hong Kong. Desde o início do ano, no início desta semana, a Bolsa de Valores de Xangai parou de negociar, com o título de Evergrande em maio de 2023, depois de cair para mais de 30% neste momento. O desenvolvedor chinês está sentado sobre uma pilha colossal de passivos que totalizam mais de 300 bilhões de dólares. Após décadas de empréstimo para financiar seu crescimento nas últimas semanas, a Evergrande tem se apressado para vender ativos para gerar caixa, mas várias empresas estão se recusando a aceitar o papel comercial da empresa. De acordo com o analista de ESP, o desenvolvedor pode estar pagando os suprimentos por meio de transferência de suas propriedades em vez de dinheiro. Em essência, a empresa ficou exposta a um ciclo vicioso de dívida e não tem dinheiro suficiente para terminar seus projetos e gerar receitas adicionais. Com as vendas apenas em agosto, as vendas caíram em impressionantes 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar dos grandes descontos, e claro, o desenvolvedor está em uma necessidade desesperada desse dinheiro, não apenas para o serviço, mas também para reduzir suas enormes dívidas. Além dos mercados financeiros, problemas mais significativos que podem ser desencadeados pela queda cada vez maior são um colapso imobiliário residencial e comercial em toda a China, bem como uma crise brutal do setor imobiliário mais amplo. Agora o setor tem sido o principal motor da China para um boom econômico nas últimas décadas, mas começou a vacilar desde que as condições de crédito foram e continuam preocupando a determinação dos reguladores em prosseguir com as reformas do mercado imobiliário. Apesar da evidência de consequências prejudiciais, outras preocupações incluem a possibilidade crescente de um colapso bancário, já que pelo menos 128 bancos estão altamente expostos a passivo de sempre, de acordo com o vazamento de 2020. Além disso, 121 instituições não bancárias também estão expostas e todas correm o risco de enfrentar prejuízos em bilhões de dólares. E acabaram colapsando os mercados globais.
Em um movimento bastante irônico, o governo chinês anunciou a inadimplência da empresa no 13º aniversário do pedido de falência do Leigo, em 15 de setembro. Bloomberg informou que as autoridades chinesas alertaram os principais credores do grupo Evergrande da China e não esperam pagamento de juros devido da próxima semana em empréstimos bancários, que levam o desenvolvedor sem dinheiro a um passo mais perto da maior reestruturação moderna do país. E sinaliza que o momento leigo da China está chegando em uma conferência nesta semana. O Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano da China disse aos bancos que todo mundo não será capaz de pagar suas obrigações de dívida. Com o evento em 20 de setembro, dado que o pagamento de juros e princípio representará um evento de inadimplência, que significa que o gigante imobiliário dificilmente fará quaisquer pagamentos subsequentes de juros ou princípio, uma vez que já iniciou o processo de inadimplência. Do governo chinês, para sua parte, está lutando para chegar a um plano de reestruturação da dívida da empresa. As autoridades da dívida de 300 bilhões de dólares permaneceram em silêncio sobre. Permitirão que os credores enfrentem grandes perdas. Inúmeros investidores e credores, muitos deles assumiram seus direitos à frustração para as ruas e demonstrações de ódio por todo o país. E na sede da empresa, na semana passada, exigindo que a Evergrande desenvolvesse ou devolvesse seu dinheiro, o que parece extremamente improvável de acontecer sem acesso a novos fundos. O desenvolvedor não pode pagar projetos completos ou arrecadar nenhum de seus fornecedores, sem falar no reembolso de milhões de dólares aos seus investidores. A intricada teia de obrigações da empresa para com detentores de títulos, investidores, bancos, fornecedores e proprietários de casas essencialmente se transformou em uma das maiores fontes de risco financeiro na segunda maior economia do mundo. Agora ameaça desencadear uma crise que vai além de um colapso imobiliário residencial e comercial, ou mesmo um colapso generalizado, banco, mas pode resultar em uma catástrofe financeira que afetaria todo o mundo. Os problemas de Evergrande chegaram às manchetes neste fim de semana após as manifestações estourarem em sua rede em Shenzhen. Os riscos são tão altos que, como o gigante da propriedade Oblespin, fora de controle, os conflitos sociais começaram a surgir em muitas das principais cidades, com compradores de casa, investidores de varejo e até mesmo a própria equipe de desenvolvedores indo às ruas para exigir respostas. Centenas de pessoas compareceram aos escritórios da Evergrande para exigir uma reunião com o executivo da empresa. De acordo com o canal de notícias chinês Caixin, para piorar as coisas, na terça-feira, Evergrande alertou que, se não conseguir os credores concordem com extensões ou arranjos alternativos, a crise pode se transformar em inadimplência cruzada. A empresa também revelou na terça-feira que a venda de seu enorme edifício de escritórios em Hong Kong, que é uma propriedade localizada em um importante distrito comercial na ilha de Hong Kong, não foi concluída dentro do prazo esperado e, portanto, não atingiu sua meta de arrecadar fundos para pagar algumas de suas dívidas. A propriedade está agora em risco de execução hipotecária. A torre foi vendida para a Evergrande em 2015 por 12,5 bilhões de dólares em Hong Kong, que é cerca de 1,6 bilhões de dólares americanos. De acordo com o arquivamento da Bolsa de Valores por seus proprietários, analistas argumentam que agora que os investidores começaram a vender suas participações na empresa, o mercado de crédito mais amplo pode ser rastreado ainda mais se o incorporador imobiliário não conseguir ganhar tempo com os bancos para saldar sua dívida. As consequências também ameaçaram a espalhar para a economia chinesa um calote caótico nos empréstimos pode alimentar temores de um contágio generalizado, algo que o governo chinês tem tentado desesperadamente evitar. Apesar do fato de estar apertando as restrições de financiamento para desenvolvedores sobrecarregados e desencorajando resgates do governo, e analistas de fato dizem que um resgate do governo seria a única alternativa para limitar as proporções das consequências se Evergrande não conseguir começar a pagar sua dívida. O próximo colapso de Evergrande seria o maior teste de que o sistema financeiro da China enfrentou nos últimos anos. Mark Williams, Capital Economics, economista-chefe da Ásia, em nota divulgada na semana passada, acrescentando que o Banco Central do país seria forçado a intervir com um suporte de liquidez para evitar um desastre financeiro de proporções sem precedentes. Considerando que o setor imobiliário é o motor central do crescimento da China e responde por 29% da produção econômica, um
colapso imobiliário residencial e comercial, além da falência de uma empresa tão grande, teria graves repercussões na economia. Incorporadores imobiliários resultam em riscos sistêmicos perigosos para o sistema bancário do país, já que o especialista financeiro Mark Twain observou que as empresas vão à falência de duas maneiras gradualmente. E de repente, até a semana passada, Evergrande estava em uma fase gradual. Agora só chegou à fase repentina. De agora em diante, o colapso tende a acelerar e gerar uma cascata de falências sistêmicas, falências e empurrar a China à beira de uma crise de inadimplência nunca antes vista na história mundial. Um colapso financeiro brutal está chegando.